Imagine descobrir que seus sonhos são o mapa de Deus para revelar uma unção poderosa que o inimigo teme. Você já teve um sonho tão vívido que parecia mais um aviso dos céus do que uma simples criação da sua mente? Na Bíblia, Deus falou muitas vezes por meio de sonhos, revelando destinos, advertências e chamados. Em Números 12, versículo 6, o Senhor declara: "Quando houver um profeta do Senhor entre vós, eu me manifestarei a ele em visão. Falarei com ele em sonhos." Esse versículo não apenas valida os sonhos como um meio divino, mas os posiciona como canais sagrados para os escolhidos. Hoje, mergulharemos nos 25 sonhos que podem estar revelando que você está perigosamente ungido por Deus. Vamos mostrar como discernir seu significado espiritual, como identificar se eles estão marcando um chamado profético e o que fazer se esses sonhos já tocaram sua vida. Você está pronto para entender o que Deus reserva para você enquanto dorme? Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê que Deus fala através dos sonhos, e se inscreva para não perder nenhuma revelação. Desde os tempos mais antigos, Deus usou os sonhos como uma de suas formas mais poderosas de se comunicar com os homens. Nem todos os sonhos vêm do céu, mas quando um deles contém uma mensagem divina, ele é diferente. Não é apenas uma imagem que se desvanece ao acordar. É uma palavra viva que arde no coração, uma visão que deixa marcas na alma. Na Bíblia, encontramos um padrão constante. Aqueles que foram separados para uma obra especial começam seu despertar espiritual por meio de sonhos reveladores. Assim aconteceu com José, o filho de Jacó, cujos sonhos não apenas predizeram seu futuro, mas o marcaram como alguém separado, ungido e escolhido para uma tarefa que transformaria a história de sua família e de toda uma nação. Em Gênesis 37, versículo 5, lemos: "José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais." Esse não era um sonho qualquer, era uma revelação espiritual que despertou tanto admiração quanto inveja, pois revelava um destino superior. E aqui há um princípio que não podemos ignorar. Os sonhos que vêm de Deus nem sempre trazem aplausos imediatos. Muitas vezes provocam rejeição, desconforto e até oposição, porque tocam a ordem natural das coisas e anunciam uma virada sobrenatural. José sonhou que seus irmãos se curvavam diante dele. E embora isso parecesse arrogância aos olhos humanos, no plano espiritual, era uma proclamação profética, não um capricho, mas uma sinalização de que Deus já o estava posicionando nos lugares celestiais, mesmo sendo apenas um jovem pastor na terra. Quando uma pessoa tem sonhos que apontam para um chamado profético, não pode ignorá-los. Esses sonhos chegam como mensagens codificadas do alto, muitas vezes rompendo com a lógica humana. São visões em que se percebem multidões chamados viagens, cenários de guerra espiritual ou encontros com pessoas que depois aparecem na vida real. Não são invenções do subconsciente, são estratégias celestiais. Esses sonhos carregam uma intensidade tão forte que, ao acordar, sente-se uma mistura de temor, expectativa
e urgência. São como chamas acesas no espírito. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus declara: "E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões." Esse versículo não é simbólico, é literal. O derramamento do Espírito ativa dimensões espirituais nas quais os sonhos se tornam plataformas de revelação. Muitas pessoas ungidas começam a perceber que seus sonhos já não são casuais. Eles começam a notar uma recorrência nos temas, uma intensidade nos símbolos, uma voz que não se parece com nenhuma outra. Às vezes, sonham que pregam com autoridade, enfrentam exércitos espirituais, intercedem por pessoas em apuros ou viajam para lugares que nunca viram. Quando esses sonhos se repetem, não são imaginação, são instrução. Deus está apontando algo que está por vir. Ele está preparando o sonhador para o que está prestes a se manifestar no mundo visível. Mas muitas vezes, esses sinais não são compreendidos imediatamente. Assim como José, que foi desprezado, vendido e preso antes de ver sua palavra cumprida. Aqueles que têm sonhos proféticos frequentemente atravessam um deserto de incompreensão antes de serem reconhecidos. A chave está em entender que o sonho é uma semente de destino. Não se trata apenas de ver o futuro, mas de ser capacitado para moldá-lo. Um sonho de Deus não é entretenimento noturno, é equipamento espiritual. Cada detalhe tem propósito. As cores, os sons, as pessoas, os cenários, tudo tem um significado projetado para ativar algo no interior de quem sonha. Por isso, é tão importante registrar, orar e buscar discernimento, pois o que parece confuso à noite pode se tornar uma direção clara com o passar do tempo. Assim, aconteceu com o profeta Daniel, conhecido por sua habilidade de interpretar sonhos. Em Daniel, versículo 17, lemos: "A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e ciências, e Daniel teve entendimento em toda visão e sonhos." Nem todos têm essa capacidade, mas quando o Espírito Santo a concede, é porque há um propósito maior que está prestes a se manifestar. Se este conteúdo tocar seu coração, comente amém e clique no like. Mas não saia antes do final, há uma surpresa esperando por você. Uma mulher relatou como durante anos sonhava que caminhava por corredores longos com portas fechadas. Sempre acordava com angústia. No início, pensou que era ansiedade, mas com o tempo, através de oração e orientação espiritual, entendeu que esses sonhos representavam os chamados que ainda não haviam se aberto em sua vida por causa do medo. Quando começou a obedecer à voz de Deus, viu essas portas se abrirem em sua vida real, no trabalho, no ministério, na família. O sonho foi uma advertência, um convite e uma estratégia. O mesmo acontece com muitos servos de Deus que começaram seus ministérios após anos de sonhos que pareciam incompreensíveis. Não eram pesadelos, eram instruções codificadas. Sonhar com fogo, por exemplo, é comum entre os ungidos, mas nem sempre o fogo representa julgamento ou destruição.
Muitas vezes é símbolo de purificação, de chamado ardente de paixão pelas almas. Em Jeremias 20, versículo 9, o profeta diz: Se eu disser, não o mencionarei, nem falarei mais em seu nome, então sua palavra em meu interior se torna um fogo ardente encerrado em meus ossos. Faço todo o possível para contê-la, mas não posso. Esse fogo espiritual pode se manifestar em sonhos, como chamas brasas e incêndios. E se isso acontece com frequência, pode ser um sinal claro de que há uma unção profética que você não pode mais ignorar. Os sonhos que marcam o chamado profético também despertam uma sensibilidade espiritual maior. Quem os recebe começa a sentir as coisas de maneira diferente. Seu espírito se torna mais alerta. Há momentos durante o dia em que se percebem ecos do que foi sonhado. E embora os outros não compreendam, o coração de quem recebeu o sonho sabe que há algo além do visível. É como se a alma já tivesse pisado no terreno de seu destino, mesmo que o corpo ainda não tenha chegado. Em muitos casos, esses sonhos também são acompanhados de sinais durante o dia. Uma palavra bíblica que se repete uma confirmação através de outra pessoa, uma circunstância que se alinha com o que foi sonhado. O inimigo sabe que alguém que sonha com o céu pode ser um perigo na terra. Por isso, muitas vezes, após um sonho profético, vêm os ataques, os desânimos, as dúvidas, como aconteceu com Elias, após sua grande vitória no Monte Carmelo. Embora tivesse visto o fogo de Deus descer no dia seguinte, ele estava fugindo e desejando a morte. Por quê? Porque o chamado profético sempre vem acompanhado de oposição. Mas em meio à sua angústia, Deus voltou a falar com ele e lhe deu uma nova missão. Isso demonstra que os sonhos que vêm do céu não apenas ativam destino, mas também revelam proteção. Porque Deus não chama ninguém para deixá-lo à deriva. Quando ele revela algo em sonhos, também respalda quem o recebeu. Se você está sonhando coisas que não entende, mas que parecem espiritualmente carregadas, não as descarte. Pergunte-se: por que estou vendo isso? O que Deus está me mostrando? O que Ele quer ativar em mim? Às vezes, um único sonho pode fazer a diferença entre uma vida comum e um chamado eterno. Uma mulher sonhou repetidamente que falava diante de multidões. Não se atrevia a contar porque achava que era orgulho, mas numa noite em seu sonho, viu o rosto de uma pessoa se iluminar enquanto ela falava. Isso a impulsionou a compartilhar seu testemunho numa pequena reunião. A partir daí, portas se abriram. Hoje, ela lidera um ministério de mulheres restauradas pela palavra. Esse sonho foi o início. Muitos têm sonhado que recebem um manto, um livro, uma chave, uma espada. Esses símbolos não são aleatórios, são representações do céu. Um manto indica cobertura e chamado. Um livro aponta para ensino ou revelação. Uma chave implica autoridade espiritual. Uma espada representa a palavra viva. Quando você vê esses elementos em seus sonhos, Deus está falando: estou te entregando algo. Use-o, exerça-o, defenda-o, porque há batalhas que você só poderá vencer com o que o céu colocou em suas mãos enquanto dormia. Esse tipo de sonho não é para todos. São sinais de uma unção perigosa,
não porque prejudica, mas porque incomoda o inferno. Quando um homem ou uma mulher começa a caminhar no que sonhou, não o faz com conhecimento, mas com respaldo celestial. Quer descobrir o que Deus está revelando em seus sonhos? Curta, comente 2 e fique até o fim para uma mensagem que vai mudar sua vida. Por isso, se você está sonhando constantemente com chamados cenários espirituais, visões proféticas ou símbolos do céu, não os ignore. É provável que você esteja perigosamente ungido. E se estiver, há uma responsabilidade sobre você, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus não desperdiça revelação. Se Ele está te mostrando algo em sonhos, é porque está te preparando. E se está te preparando, é porque logo chegará a hora em que o que você viu se tornará realidade. Em Habacuque 2, versículo 3, nos é instruído: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Este é o tempo de escrever o que você sonha, de meditar sobre isso, de orar por revelação. Porque se você está sonhando com Deus, é porque está sendo chamado por Ele. E se está sendo chamado, é porque seu tempo está prestes a começar. Nem todos os que sonham com perseguições, sombras, escuras guerras ou presenças aterrorizantes estão vivendo um pesadelo comum. Em muitos casos, o que experimentam é uma confrontação direta com as trevas, uma reação do mundo espiritual ao fogo que carregam dentro de si. Quando Deus unge alguém de forma perigosa para o reino das trevas, Ele não o faz em silêncio. Há um eco no invisível, uma vibração que altera os ambientes espirituais. E isso atrai atenção. A tensão não é amigável, porque a escuridão não tolera a luz. Quando essa luz começa a se expandir, os ataques não tardam a chegar. Sonhar com ameaças espirituais não é sinal de fraqueza, mas de posicionamento. Significa que você já foi identificado pelo inimigo como uma ameaça real. Em Efésios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo deixa claro o pano de fundo de nossas batalhas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa advertência não é teórica. Quem está perigosamente ungido começa a experimentar essa realidade com intensidade, muitas vezes, através de seus sonhos. Não se trata de simples imagens, são manifestações de uma guerra ativa. O campo de batalha nem sempre se dá durante o dia. Muitas vezes é à noite, quando o corpo descansa, mas o espírito permanece alerta. É nesse momento que o inimigo tenta intimidar, confundir ou semear temor, porque sabe que quem foi separado para uma missão profética, se permanecer firme, se tornará um instrumento de libertação e transformação. Os sonhos de ataque espiritual costumam ter padrões bem definidos. Podem se manifestar como perseguições intensas, figuras demoníacas que ameaçam ou tentam oprimir serpentes que atacam animais selvagens que espreitam, ou cenários de guerra em que o sonhador luta para sobreviver. Esses símbolos
não são invenções da mente nem respostas do inconsciente. No plano bíblico, representam realidades que apenas os ungidos enfrentam em certos níveis. As serpentes, por exemplo, estão associadas ao engano e à astúcia do inimigo desde Gênesis 3, quando a serpente tenta Eva no jardim. As bestas representam poderes malignos, como vemos em Apocalipse 13. E os ambientes de guerra espiritual estão descritos em visões proféticas ao longo de toda a Escritura, como as batalhas celestiais que Daniel presenciou em seu tempo de jejum e revelação. Quando alguém começa a sonhar com ataques, não é hora de temer, mas de entender, pois esses ataques são um sinal, uma confirmação de que a unção depositada está começando a causar impacto no mundo espiritual. O inimigo não investe recursos no que não representa uma ameaça. Ele ataca o que está fazendo diferença. Por isso, os sonhos de opressão, luta ou confrontação devem ser entendidos como sinais de que a unção está começando a causar impacto. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, é revelado que Satanás não age ao acaso. Ele observa, estuda e solicita permissão para tocar aqueles que têm propósito. Quando Deus menciona Jó, Satanás responde: porventura, não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo o que tem. Isso demonstra que mesmo antes de qualquer ataque, já existe uma proteção divina ativa, mas também evidencia que a unção atrai atenção. Jó não era um homem qualquer. Sua integridade, temor a Deus e fidelidade o tornaram alvo de ataques estratégicos. E embora suas batalhas se manifestassem no físico, tudo começou com uma conversa no mundo espiritual. Antes de mergulharmos, inscreva-se no canal e comente. Deus está falando para mostrar que você está pronto para esta unção poderosa. O mesmo ocorre com os sonhos dos ungidos. Quando há uma ameaça no invisível, muitas vezes ela se revela primeiro no espiritual, antes de se manifestar no visível. O sonho se torna, assim, uma alerta profética. Ao longo das Escrituras, os servos de Deus enfrentaram oposição espiritual antes de serem estabelecidos em seu destino. Daniel enfrentou resistência do príncipe da Pérsia quando buscava revelação. O texto diz que sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o mensageiro celestial foi retido por 21 dias por uma força espiritual. Esse confronto invisível foi revelado a Daniel justamente porque ele estava numa posição de sensibilidade espiritual. Nem todos veem esses ataques, nem todos os sonham. Apenas aqueles que estão em linha direta com o céu, que portam uma unção que ameaça estruturas, têm esse tipo de revelação. E quando aparecem sonhos, é uma confirmação de que algo está se movendo nos céus a favor da missão designada. Os ataques oníricos também têm uma função formativa. Eles preparam o espírito para essa guerra. Por meio deles, Deus treina, fortalece e aguça o discernimento. Não se trata de o crente viver com medo, mas com consciência. Uma consciência que permite acordar de um sonho carregado com uma visão clara de sua autoridade. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus declara: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões,
e, sobretudo, o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Essa autoridade não é simbólica, é real. E quando se ativa em sonhos, é porque o espírito do crente foi alinhado com essa verdade. Sonhar que vence o inimigo, que declara a palavra com poder, que expulsa as trevas com luz, não é um simples reflexo de coragem interna. É uma confirmação divina de que você já está caminhando em autoridade espiritual. Muitos sonhos de ataque vêm logo antes de um avanço significativo. São como o último esforço do inimigo antes que uma porta se abra. Em Mateus 2, vemos que o rei Herodes buscava matar o menino Jesus e Deus advertiu José em sonhos para que fugisse para o Egito. Esse sonho salvou a vida do Salvador. Foi um ataque do inimigo detectado no plano espiritual e contrarrestado por obediência imediata. Essa dinâmica se repete em quem foi ungido com um propósito perigoso. Quando um movimento importante na vida espiritual se aproxima, os sonhos podem se tornar mais intensos. E isso não é coincidência. É um sinal de que algo está prestes a nascer. A intensidade do ataque é proporcional ao peso do chamado. Quando o inimigo sabe que alguém está prestes a entrar numa nova dimensão de autoridade, ele lança estratégias mais agressivas. Isso se reflete em sonhos, onde as ameaças parecem mais reais, os cenários mais escuros, as batalhas mais desgastantes. Mas mesmo no meio desses sonhos, o Espírito Santo pode se manifestar com poder, recordando ao sonhador que ele não está sozinho. Em Isaías 59, versículo 19, lemos: "Quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele." Esse levantar de bandeira pode ser sentido até mesmo no meio de um sonho. Uma mudança súbita no ambiente espiritual. Uma palavra dita com autoridade. Uma luz que vence a escuridão. Essas manifestações não são ficção. São realidades celestiais que o ungido está aprendendo a operar, mesmo enquanto dorme. O inimigo sempre tentará intimidar antes que a glória se manifeste. Mas para quem foi ungido por Deus, esses ataques se tornam lembretes de seu avanço. Cada confrontação no plano espiritual é evidência de que algo está sendo ativado. Por isso, esses sonhos não devem gerar medo, mas entendimento. Não devem provocar paralisia, mas intercessão. Quem sonha com ataques e se levanta para orar, para declarar a palavra, para alinhar sua vida com a vontade de Deus, está caminhando no mesmo terreno dos profetas e apóstolos e está operando como um guerreiro do céu. Esses sonhos também revelam a necessidade de uma vida de santidade e consagração. Porque o inimigo só encontra acesso quando há brechas. Quem foi ungido não pode permitir rachaduras. Ele precisa viver revestido com a armadura de Deus, como descrito em Efésios 6, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Esses elementos não são teoria, são armas reais que se ativam nos momentos mais cruciais e muitas vezes são testadas em sonhos, antes de serem exercidas na vida diária. Quem foi perigosamente ungido por Deus deve entender que seus sonhos são um campo de treinamento, um território de alerta e uma plataforma de vitória. Cada imagem, cada confronto, cada sensação vivida no sonho tem uma mensagem que o céu está tentando entregar. Deus
não permite esse sonho sem propósito. Se eles se revelam, é porque há algo que deve ser entendido, resistido ou proclamado. O crente que aprende a interpretar seus sonhos de ataque não apenas se protege, mas avança porque já não teme a escuridão, mas a enfrenta com luz. Em cada um desses sonhos, Deus está forjando caráter, despertando autoridade e afinando o discernimento. Não são um castigo, são uma preparação. E quem foi chamado a caminhar numa unção perigosa deve estar disposto a ser treinado, até mesmo nas noites, porque o sonho é a linguagem dos profetas e o ataque é a prova de que a profecia está próxima de se cumprir. Se você sente que Deus tem um chamado para você, deixe um like, comente 3 e assista até o final para uma revelação impactante. Quando um crente começa a ter encontros com figuras celestiais em seus sonhos, ele está entrando numa dimensão espiritual altamente significativa. Esses sonhos não acontecem por acaso, nem são fruto de influências externas. São revelações divinas que indicam que o sonhador foi convocado para uma etapa de instrução superior. Na Escritura, cada vez que Deus se revelou, por meio de seres celestiais em visões ou sonhos, foi para entregar uma mensagem de alto nível, um mandato ou uma direção específica que mudaria o curso da história. A aparição de anjos, figuras bíblicas ou até mesmo do próprio Senhor num sonho é um dos sinais mais evidentes de que se foi marcado por uma unção perigosa. Perigosa, não por ser destrutiva, mas porque desafia a ordem natural e abala os fundamentos do reino das trevas. Em Mateus 1, versículo 20, é relatado como um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, o esposo de Maria, para revelar que o filho que ela carregava foi concebido pelo Espírito Santo. Esse sonho não apenas alterou os planos de um homem, mas preparou o caminho para o nascimento do Salvador. Num único instante, Deus escolheu um sonho para comunicar um dos mistérios mais sagrados da história da redenção. A instrução foi clara. O mensageiro era celestial e o momento decisivo. Esse padrão se repete ao longo de toda a Bíblia. Quando o céu quer falar diretamente aos ungidos, muitas vezes o faz por meio de figuras celestiais, não para impressionar, mas para transmitir. O profeta Zacarias teve visões noturnas onde anjos lhe explicavam os planos de Deus para Israel. Numa delas, viu um candelabro de ouro, 2 oliveiras e o anjo do Senhor dialogando com ele. Não foi um sonho qualquer, foi uma aula celestial, uma conversa entre o céu e a terra. Em Zacarias 4, versículo 6, uma das mensagens centrais foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Cada palavra daquele encontro tinha um propósito: alinhar o profeta com a vontade de Deus, revelar a estratégia divina e capacitá-lo para sua tarefa profética. O sonho foi a plataforma, o anjo foi o mestre e a verdade revelada foi a arma. Os encontros com personagens bíblicos em sonhos também têm um profundo valor formativo. Não são ilusões nem reproduções de conhecimento adquirido. São experiências projetadas por Deus para transmitir princípios eternos. Quando esses personagens aparecem, não é para enfeitar o sonho,
mas para transferir autoridade, sabedoria ou direção. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram a Jesus enquanto ele orava. Embora isso não tenha sido um sonho, revela uma verdade poderosa. As figuras do passado não estão desconectadas do presente profético. Quando Deus quer enfatizar uma verdade ou guiar um ungido por um caminho específico, Ele pode permitir que esses gigantes espirituais apareçam como representantes da mensagem divina que precisa ser recebida. A aparição de anjos em sonhos também está intimamente ligada ao cumprimento de missões específicas. Em Atos 10, um anjo aparece a Cornélio e lhe dá instruções detalhadas para buscar Pedro. Esse encontro abriu a porta para que o evangelho chegasse aos gentios. Um único sonho, uma única aparição angelical, expandiu o alcance do reino de Deus além do que se imaginava até então. O celestial não intervém sem propósito. Quando uma figura divina se manifesta em sonhos, é porque um chamado foi ativado que exige clareza, obediência e preparação imediata. Esses encontros não são para todos. Apenas aqueles que foram separados para tarefas de alto impacto espiritual são expostos a tais dimensões. A manifestação de seres celestiais em sonhos confirma que o céu está investindo recursos específicos na vida do sonhador. É uma forma de transferência direta, uma conexão onde não há filtros humanos. Tudo é revelação pura, estratégica e profundamente transformadora. Nesses encontros, não há distrações, apenas propósito. O ungido não apenas vê, mas também ouve. E o que ouve carrega a marca inconfundível da voz de Deus. A instrução divina nesses sonhos é precisa, não deixa margem para confusão. Quando um anjo fala, ele o faz com autoridade. Quando uma figura bíblica se apresenta, ela o faz com intenção. Não há simbolismos vazios. Cada palavra, cada gesto, cada imagem carregada de verdade espiritual é destinada a despertar, corrigir, dirigir ou capacitar. Assim como Paulo foi confrontado pela voz do Senhor no caminho para Damasco e ficou transformado por aquela visão celestial, quem tem um encontro em sonhos com uma figura divina não volta a ser o mesmo. O impacto desse momento deixa uma marca espiritual que permanece. Em 1 Reis 3, versículo 5, Deus aparece a Salomão em sonhos e lhe diz: "Pede-me o que quiseres que eu te dê." Esse encontro noturno marcou o início do reinado mais sábio da história de Israel. Não foi uma simples visão, foi uma conversa real entre o Criador e seu servo. Salomão pediu sabedoria e Deus respondeu com abundância. Esse exemplo revela que os sonhos em que Deus mesmo se manifesta são oportunidades divinas de alinhamento, momentos em que o coração do ungido pode ser afinado com o coração do Pai. O que se pede nesse espaço é ouvido. O que se revela nesse encontro é selado, porque não se trata de sonhos comuns, mas de audiências espirituais com o Rei dos Reis. Esses sonhos também trazem correção. Às vezes, Deus usa a aparição de figuras celestiais para advertir, corrigir o caminho ou redirecionar a marcha do ungido. Assim, aconteceu com Balaão, quando o anjo do Senhor se colocou em seu caminho com a espada desembainhada. Embora não tenha sido um sonho, isso reflete a forma como o céu pode intervir para evitar um desastre espiritual. Em sonhos, Deus
Pode usar seus mensageiros para repreender o escolhido e trazê-lo de volta ao seu propósito original. Porque a unção não garante infalibilidade, mas sim uma atração constante para a vontade divina. Os sonhos em que aparecem esses mensageiros celestiais também ativam dons. Quando ocorre um encontro dessa magnitude, algo muda no interior do ungido. O coração se expande e a visão se esclarece e a paixão pela obediência se acende. Em muitos casos, após esses sonhos, o crente começa a operar em níveis espirituais mais altos, maior discernimento, autoridade na palavra, precisão na intercessão. É uma consequência natural de ter sido exposto à luz direta do celestial. Não há como ter um encontro com o mensageiro de Deus e continuar funcionando em níveis superficiais. A instrução recebida exige uma resposta de maior profundidade, maior consagração e maior responsabilidade. Quando alguém está perigosamente ungido, seu treinamento espiritual se torna mais intenso. E um dos métodos que Deus usa para esse treinamento é o sonho. Nesse contexto, os encontros com figuras celestiais não são ornamentos místicos, mas sessões privadas de formação. São momentos sagrados em que o céu revela verdades que não podem ser aprendidas em livros ou sermões. São segredos do reino transmitidos diretamente a quem foi chamado a caminhar com um peso espiritual maior. Quem foi treinado nesse nível não vive de rumores, vive de revelação. Não age por imitação, age por instrução direta. Em cada encontro celestial, em sonhos, há uma afirmação silenciosa de Deus. Você foi visto, foi escolhido, está sendo preparado. Essa preparação, no entanto, não é confortável. Quanto maior a revelação, maior a exigência. Cada palavra recebida, cada visão experimentada, torna-se uma responsabilidade. O céu não revela sem propósito, nem entrega sem intenção. Por isso, esses sonhos não devem apenas ser guardados, mas também interpretados e obedecidos com temor reverente. Não são para contar por vanglória, mas para viver com humildade. Em Apocalipse 1, versículo 17, quando João vê o Senhor glorificado, cai como morto a seus pés. A resposta do Senhor não é distante. Ele coloca a mão sobre João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Esse tipo de encontro carregado de majestade define a vida de um servo. E quando acontece em sonhos, produz o mesmo efeito, quebranta, transforma e impulsiona um compromisso irrevogável com a causa do reino. Deus está buscando vasos dispostos a receber instruções de alto nível. E quando encontra um não, o treina apenas no templo ou na congregação, mas na intimidade do sonho. Porque nesse estado não há distrações, apenas espírito com espírito, apenas chamado e resposta, apenas obediência e propósito. Cada encontro com o celestial em sonhos é uma afirmação de que se entrou numa dimensão onde já não se vive para si mesmo, mas para aquele que chama. E esse chamado, quando confirmado por figuras do céu, não deixa espaço para dúvidas. Quando um sonho se repete, não é uma coincidência nem um simples reflexo do subconsciente. No plano espiritual, a repetição é um dos selos mais claros de que Deus está afirmando algo
já decretado no alto. Não é uma reiteração vazia, é uma insistência divina, um eco do céu que persiste até que o coração do ungido reconheça como direção, advertência ou instrução urgente. Quem foi perigosamente ungido por Deus deve prestar atenção a essa dinâmica, pois nem todos os sonhos são projetados para se repetir. Os que se repetem vêm carregados com um peso de propósito que exige resposta. Em Gênesis 41, versículo 32, José, interpretando por inspiração divina, revela o princípio por trás dessa repetição. O fato de o sonho ter sido repetido a Faraó 2 vezes significa que a coisa é firme da parte de Deus e que Deus se apressa a realizá-la. Essa explicação não foi válida apenas para um rei pagão, é válida para todo aquele que foi marcado com uma unção perigosa. Quando Deus quer estabelecer um princípio inamovível, ele repete. Quando quer eliminar toda dúvida, insiste. Quando quer urgência, imprime a mesma visão, mais de uma vez, no espírito de quem a recebe. A repetição de um mesmo símbolo ou cena em diferentes momentos, noites ou contextos tem uma razão de ser. O céu não se repete por erro, o faz para afirmar um mandato que já foi emitido na eternidade e que está prestes a se executar no tempo. Essa repetição pode se manifestar com palavras exatas, lugares recorrentes, posturas que aparecem em várias visões, ou situações que, embora sonhadas em circunstâncias diferentes, conservam uma mensagem idêntica. Essa recorrência é a assinatura espiritual de que o chamado foi ativado e deve ser atendido. O problema surge quando se tenta racionalizar essas repetições sob lentes naturais. Muitos descartam o que o céu está confirmando porque não conseguem encaixá-lo em categorias humanas. Mas quem foi perigosamente ungido não pode ignorar esses sinais. Ele não está caminhando por lógica, mas por revelação. E na linguagem do invisível, o que se repete está destinado a se cumprir com ou sem compreensão imediata. A insistência de Deus não busca explicação, busca obediência. E ao ungido, não é pedido que entenda cada detalhe. É exigida fidelidade à instrução recebida. Os profetas sabiam disso. Por isso, meditavam no que viam, não o descartavam. Daniel viu visões noturnas repetidas com símbolos que se tornaram familiares. Animais chifres rios e tronos apareciam repetidamente, não porque o profeta carecesse de imaginação, mas porque a visão tinha uma mensagem que precisava ser afirmada. Em Daniel 7, versículo 8, o conteúdo se reitera em símbolos diferentes, mas o pano de fundo é um só. Há uma realidade que se aproxima e o servo deve estar preparado. Assim, opera Deus com os ungidos. Ele não mostra algo apenas uma vez e depois os deixa à própria sorte. Ele os persegue com a visão até que seu espírito se renda ao mandato. A repetição em sonhos também faz parte do trato progressivo que Deus tem com os seus. Nem tudo pode ser revelado de uma só vez. Às vezes, o coração precisa amadurecer a fé, precisa se fortalecer, e a percepção espiritual precisa se afinar. Por isso, o que foi mostrado uma vez retorna. Não porque Deus está limitado, mas porque Ele conhece a medida exata que a alma
pode receber. Como oleiro que modela Deus, permite que o sonho volte, que a visão persista, que a cena se repita, até que o barro esteja pronto para receber a forma definitiva. A repetição é, portanto, evidência da misericórdia de Deus, que não abandona a obra até concluí-la. Na dinâmica do reino, também há um senso de urgência que se comunica por meio da reiteração. Quando o tempo profético se aproxima, a visão se torna mais insistente. O que antes era uma revelação isolada começa a ressoar com frequência. É o céu anunciando que não resta mais tempo para a contemplação, que chegou o momento de agir. Quem foi perigosamente ungido por Deus não pode se permitir ignorar esse sinal. O sonho que antes era advertência, agora se transforma em mandato. E quem não responde, perde a janela do cumprimento. Porque no calendário eterno, há portas que se abrem apenas por um tempo determinado. A repetição indica que a porta já está entreaberta e que em breve se fechará. Há sonhos que não apenas se repetem, mas se expandem a cada aparição. O que começou como uma imagem simples na segunda ou terceira manifestação apresenta novos detalhes. Essa evolução também faz parte da estratégia divina. Nem tudo é entregue de uma só vez, mas tudo é afirmado progressivamente. A instrução, que antes era geral, agora se torna precisa. A cena, que antes era simbólica, agora se torna literal. A urgência cresce, a clareza aumenta, a responsabilidade se aprofunda. Esse tipo de progressão em sonhos repetidos só é experimentado por quem foi comissionado para tarefas de grande peso espiritual. Porque Deus não amplia o que não está disposto a executar, não repete o que não determinou cumprir e não insiste no que o céu não respaldou. Às vezes, a repetição de um mesmo símbolo está relacionada à necessidade de maturidade espiritual no receptor. Deus pode usar uma mesma imagem em diferentes momentos da vida para mostrar o crescimento, o avanço ou até mesmo o estancamento do ungido. Uma porta fechada que se repete pode ser um chamado ao arrependimento. Uma espada que aparece em diferentes contextos pode ser um sinal de que a batalha ainda não foi enfrentada. Um caminho que nunca é percorrido por completo pode representar a obediência parcial que ainda impede o cumprimento total do propósito. Essas repetições são a maneira como o céu insiste, corrige e redireciona. Porque Deus não se cansa de falar, mas espera uma resposta condizente com a revelação. A repetição em sonhos também é uma forma pela qual o reino impõe disciplina espiritual. Quem foi perigosamente ungido não pode funcionar como os demais. Sua formação é diferente, sua sensibilidade também. Por isso, quando o céu decide repetir uma visão, o faz para que o espírito do ungido aprenda a discernir. Não basta ver, é preciso entender. Não basta lembrar, é preciso obedecer. A visão repetida é uma escola profética. E nessa escola, cada sonho é uma aula, cada símbolo, uma lição. Cada recorrência, um teste. Quem aprende avança, quem ignora, estagna, porque no reino, a obediência é a chave do progresso. O próprio Jesus ensinou com repetição. Ele usou parábolas semelhantes com diferentes públicos, reforçou princípios repetidamente, não por falta de eloquência, mas porque sabia que o coração humano precisa ser trabalhado
mais de uma vez, para que a verdade penetre até o cerne. Assim também age o Pai com os sonhos de seus ungidos. Ele os mostra novamente, os reforça, os faz retornar, não porque duvide de seu poder, mas porque ama demais, para deixar que um chamado se perca por negligência ou ignorância. A repetição é, portanto, uma prova de amor, uma demonstração de cuidado, uma insistência que não vem de desespero, mas de um desejo ardente de ver o ungido cumprir seu destino. Quando se foi marcado por uma unção perigosa, o céu não para de falar. Fala de dia, fala em segredo, fala na profundeza da noite. E quando quer deixar uma mensagem gravada em fogo, a repete, porque sabe que a carne é fraca. Mas o espírito está disposto, e para os que estão dispostos, Deus os visita repetidamente. Cada sonho repetido não é perda de tempo, é consolidação do propósito. É o céu afirmando que a visão não mudou, que o chamado não foi revogado e que o que foi mostrado será cobrado. Quando um sonho mostra a morte de si mesmo, a perda da identidade conhecida ou a experiência de ser consumido por fogo, muitos acordam confusos ou aterrorizados. Mas no mundo espiritual, esse tipo de sonho é uma das sinais mais claras de que Deus está operando uma transformação profunda. Não são pesadelos, são processos divinos. Não anunciam destruição, anunciam nascimento, porque a unção perigosa não pode ser sustentada por uma identidade anterior. O que se recebeu do céu exige que o velho morra para que o novo governe. A transformação é uma condição, não uma opção. E em muitos casos, Deus inicia esse processo nos sonhos. O apóstolo Paulo expressou isso com clareza em Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa não foi uma frase teológica, foi uma experiência espiritual real que alterou sua identidade para sempre. Paulo já não se definia por seu nome, sua história ou suas conquistas. Tudo isso foi sepultado quando a luz do céu o envolveu. E embora sua transformação tenha começado no encontro físico, a dinâmica do reino também se manifesta no plano onírico. Ali onde o corpo dorme, mas o espírito se alinha com o céu. Deus realiza cirurgias espirituais, purificações internas e mortes necessárias para que a glória futura tenha espaço para se manifestar. Sonhar com a própria morte, com ser enterrado, ou com passar por fogo que não destrói, mas consome, não é uma advertência de tragédia física, é uma revelação de que o céu iniciou um câmbio profundo, como o grão de trigo que deve morrer para dar fruto. Em João 12, versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Essa semente, antes de se multiplicar, deve desaparecer como semente. O mesmo ocorre com quem foi chamado a uma unção perigosa. A forma anterior deve deixar de existir para dar lugar à nova natureza espiritual que carregará a glória. Esses sonhos
também revelam que o processo de transformação não é um evento instantâneo, mas uma série de mortes progressivas: o ego, a ambição, o medo, o orgulho, a dependência humana, o desejo de reconhecimento. Tudo isso deve ser arrancado. E no mundo espiritual, essa limpeza se manifesta em visões onde o sonhador atravessa experiências simbólicas de fogo, água, sepultamento ou despojo. São cenas onde o que se acreditava necessário é arrancado e o que parecia doloroso se torna a única porta para a verdadeira identidade. Não são castigos, são processos sagrados. O profeta Isaías, antes de ser enviado, viu o Senhor em seu trono alto e sublime. Sua primeira reação não foi adoração, mas quebrantamento. Ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. Esse momento foi uma experiência espiritual que alterou sua percepção de si mesmo. O que se seguiu foi um ato de purificação. Um serafim tocou seus lábios com um carvão ardente. Esse fogo não o destruiu, mas o santificou. Assim, opera Deus com seus ungidos. O fogo que aparece em sonhos nem sempre queima, mas sempre transforma. Não deixa marcas físicas, mas deixa cicatrizes espirituais que preparam para falar com autoridade. Os sonhos, onde se vê a própria roupa sendo trocada, o corpo transformado ou a figura anterior desvanecendo, falam do mesmo princípio. Deus está removendo uma identidade para estabelecer outra. Zacarias 3 relata a visão em que Josué, o sumo sacerdote, aparece com vestes sujas diante do anjo do Senhor. A instrução divina é clara: tirai-lhe as vestes imundas. E aí ele disse: eis que tirei de ti o teu pecado e te vesti com vestes de gala. Zacarias 3, versículo 4. Essa troca de vestimenta não era estética, era espiritual. Marcava o fim de uma etapa e o início de outra. Os sonhos em que o crente vê seu corpo mudar, seu rosto se renovar ou suas roupas serem substituídas são mensagens do céu, de que uma nova investidura foi decretada. E quem recebe essa visão deve se preparar para caminhar sob uma autoridade diferente. Os sonhos de transformação também revelam que o destino profético não pode descansar sobre uma natureza carnal. O nível de glória que acompanha uma unção perigosa exige uma purificação radical. Por isso, no plano espiritual, Deus acelera os processos em sonhos. O que levaria anos de luta interna pode começar numa única noite de visão intensa. Porque no sonho, a alma está aberta, o espírito receptivo e a resistência humana enfraquecida. É ali que Deus pode operar mudanças que o dia não permite. E quem desperta após um desses sonhos, embora não o compreenda completamente, foi tocado em profundidade. Sonhar que é consumido por fogo, mas não é destruído, é uma das imagens mais poderosas de purificação espiritual. É o eco do altar de sacrifícios, onde o fogo consumia o impuro para que a oferta fosse aceita. Em Levítico 6, versículo 13. Deus ordenou que o fogo do altar nunca se apagasse. Esse fogo continua ardendo hoje, não
em altares físicos, mas nos corações dos ungidos. Quando aparece em sonhos, está anunciando que o sacrifício foi aceito, que a transformação começou e que a velha identidade já não tem lugar. Essa classe de sonhos também indica que se foi chamado a funções superiores dentro do reino, porque Deus não investe fogo onde não há propósito. A presença desses sonhos é uma evidência de que o céu ativou um novo nível de responsabilidade. Quem vê morrer sua velha identidade em sonhos, verá nascer uma autoridade que não tinha. Quem é despojado de sua imagem antiga será revestido com vestes de justiça. Quem se vê cruzando rios, atravessando vales ou saindo de sepulcros, está vendo profeticamente sua transição de criatura a mensageiro de crente a portador de glória. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação também ocorre nos sonhos, porque é ali que Deus pode quebrar moldes, desafiar estruturas mentais e semear verdades que no dia não entrariam. É ali que a transformação acontece não como teoria, mas como experiência. E quem foi transformado em sua visão noturna começa a viver diferente ao despertar. Suas palavras mudam, sua oração se intensifica, seu discernimento se afina, porque já não opera a partir de sua humanidade, mas da nova identidade que foi revelada. Quem foi perigosamente ungido não teme esses sonhos, mas os abraça, pois entende que cada morte simbólica anuncia uma ressurreição poderosa, que cada transformação onírica é um sinal de que Deus está reescrevendo sua história. E cada cena em que o velho desaparece é uma antecâmara para o momento em que o novo será manifestado. Não há glória sem mudança, não há autoridade sem quebrantamento, não há impacto sem processo. E quem sonha que está sendo transformado, está sendo preparado para carregar o que outros não podem sustentar. Quando Deus fala em sonhos, não o faz para entreter, nem para encher a noite de imagens interessantes. Cada visão, cada símbolo, cada palavra é uma semente de destino que deve ser compreendida, protegida e obedecida. O Senhor não revela o que não tem intenção de executar. E quando uma pessoa foi perigosamente ungida, cada sonho se torna uma tarefa que exige resposta. O que se recebe no Espírito não pode ficar no silêncio. A visão que não é interpretada se perde. A mensagem que não é obedecida se desvanece. E o chamado que não é atendido resulta em consequências que podem alterar o curso da vida. Deus não dá sonhos para que sejam esquecidos. Ele dá sonhos para que sejam ativados. O que é revelado no plano espiritual está projetado para ter impacto no plano natural. E quem foi marcado com uma unção perigosa não pode se dar ao luxo de ser indiferente ao que o céu mostrou. Em Habacuque 2, versículo 2, o Senhor instrui: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. A visão deve ser documentada, discernida e proclamada. Não é opcional, não é decorativa. É o mapa que guia para o cumprimento do propósito eterno. O atraso na obediência ao que foi sonhado pode fechar portas, desviar caminhos
ou apagar fogos que foram acesos desde a eternidade. Há sonhos que são advertências, outros são instruções, e alguns são comissões diretas, mas todos exigem uma reação. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel ouve a voz de Deus enquanto dorme. No início ele não entende, acha que é Eli quem o chama. Mas quando finalmente reconhece que é Deus falando, responde, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3, versículo 10. Essa resposta marca o início de seu ministério profético, porque a chave não foi apenas ouvir, foi responder. A voz foi a mesma desde o início, mas a mudança veio quando houve obediência. Quem foi ungido deve entender que a revelação não é acumulativa, é progressiva. Deus não entrega novas instruções se as anteriores não foram atendidas. O silêncio celestial nem sempre é ausência. Muitas vezes é uma pausa que espera ação. Por isso, o sonhador, que ignora o que recebeu, interrompe seu próprio avanço, e quem atende com urgência acelera o cumprimento. Em Mateus 2, José recebe instruções em sonhos para salvar a vida de Jesus. Ele não questiona, não posterga, levanta-se imediatamente e foge para o Egito. Essa obediência preservou o Messias. Esse mesmo princípio permanece vigente. O que se faz com o que se sonha determina o que virá. Os sonhos que contêm mandatos do céu são como chaves proféticas. Se não forem usadas, as portas permanecem fechadas. Se forem desprezadas, as oportunidades desaparecem. E se forem ignoradas, o inimigo aproveita o vazio. Porque toda revelação não atendida se torna terreno vulnerável. Por isso, a urgência de interpretar corretamente o que foi sonhado não é um capricho espiritual, é uma necessidade vital. Quem não entende o que viu não pode caminhar com precisão. E quem caminha sem direção termina desperdiçando forças em caminhos que não levam ao destino. Deus quer que seus ungidos atuem como administradores responsáveis do conteúdo revelado. Não basta lembrar. O sonho é necessário discernir sua fonte, entender sua mensagem e responder com exatidão, porque o céu mede a fidelidade no oculto antes de manifestar a glória no público. E os sonhos fazem parte desse terreno secreto, onde os corações são provados, as intenções são reveladas e as plataformas do cumprimento são preparadas. Há sonhos que não apenas revelam um destino, mas alteram a atmosfera que cerca quem os recebe. Nem todos os que dormem são visitados pelo Eterno, nem todos os que sonham estão sendo perseguidos pelo céu com uma urgência profética. Mas quando o divino decide romper na noite, o faz com uma clareza que marca o espírito, com uma intensidade que transforma a forma de ver o mundo e com uma responsabilidade que não pode ser ignorada. Ser perigosamente ungido não é uma insígnia que se carrega com orgulho, é uma carga que se abraça com temor reverente. E esses sonhos, longe de serem simples sinais, são códigos secretos entre o céu e o espírito. São acordos silenciosos, pontos de inflexão, onde o invisível se torna mais real que o tangível. Porque quando Deus deposita algo eterno em sua vida, Ele começa a ir falar com você
numa linguagem que apenas seu espírito entenderá, a linguagem do sonho profético. Mas o mais profundo de tudo isso não é apenas a informação recebida, mas a dimensão à qual se é introduzido. Porque esses sonhos não apenas informam, transformam. Não apenas instruem, expõem. Cada um deles revela uma verdade ainda mais desconcertante. Você foi visto pelo céu, mas também pelo inferno. Você carrega algo que não pertence a você, mas a Deus. O sonho que você teve é apenas uma sombra da guerra espiritual que o cerca. Esse fogo que o consome é o mesmo fogo que o separa do resto. E é ali, nesse lugar de revelação, que algo muda para sempre. Você já não pode olhar da mesma forma, já não pode orar da mesma forma, já não pode viver como antes. Porque o que você viu, o que sonhou, o que sentiu naquele momento sagrado, o desarraigou do comum e o enxertou no sobrenatural. Você não pode desfazer o sonho, não pode ignorar o chamado e também não pode voltar atrás sem consequências. O que o céu depositou enquanto você dormia, o Espírito cobrará enquanto você viver. Essa é a verdadeira marca de uma unção perigosa. Não os aplausos, não o reconhecimento, não o acesso a plataformas visíveis, mas a consciência constante de que você foi despertado no sonho para nunca mais dormir espiritualmente. Você foi quebrantado para carregar o eterno. Você foi instruído no secreto para governar com poder o que está por vir. Porque quem foi separado no espírito jamais poderá viver como se não fosse. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê que Deus fala através dos sonhos. E se inscreva para não perder nenhuma revelação. Ao refletir sobre os 25 sonhos proféticos que revelam uma unção perigosa, sinto meu coração arder com uma mistura de reverência e urgência espiritual. A mensagem de Billy Graham, tão poderosa e enraizada nas Escrituras, nos convida a olhar para além da superfície dos nossos sonhos e enxergar a voz de Deus ecoando através deles. No Brasil, onde a fé pulsa vibrante em nossas comunidades, a ideia de que Deus fala conosco enquanto dormimos ressoa profundamente. Sonhos não são apenas imagens fugazes, são muitas vezes portais para o sobrenatural, onde o céu encontra a terra. Cada visão descrita, desde encontros com anjos até batalhas espirituais, me fez perceber que Deus não escolhe falar sem propósito. Ele está nos preparando, moldando-nos, chamando-nos para algo maior. Essa mensagem me tocou profundamente, porque como brasileiros, nós vivemos a fé com paixão, com uma entrega que mistura lágrimas, orações e esperança. Mas também me desafiou. Será que estou realmente atento ao que Deus está revelando em meus sonhos? A primeira lição que extraio é a importância de ouvir com o coração aberto, assim como Samuel, que respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo, ouve 1 Samuel 3, versículo 10. Precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vem disfarçada em símbolos ou visões noturnas. No Brasil, onde as histórias de fé e milagres são compartilhadas nas rodas de conversa, nas igrejas e até nos terreiros de café, aprendemos que Deus fala de muitas maneiras. Mas quantas vezes ignoramos um sonho
por achá-lo confuso ou irrelevante. Essa mensagem me ensinou que cada sonho carregado de significado espiritual é uma semente plantada por Deus. Ele não desperdiça revelações. Quando sonhamos com fogo, com chaves ou com batalhas, não é apenas o subconsciente falando, mas o Espírito Santo apontando um chamado, uma purificação ou uma missão. Aplicar isso na vida significa começar a registrar os sonhos, orar sobre eles e buscar discernimento. No nosso dia a dia, corrido entre o trabalho, a família e as lutas, é fácil deixar essas mensagens escaparem. Mas, como brasileiros que carregam a espiritualidade no sangue, podemos criar o hábito de anotar o que sonhamos e buscar a direção divina com fervor. Outra lição poderosa é que a unção perigosa vem com responsabilidade. No Brasil, onde a fé é vivida com intensidade, muitas vezes celebramos os dons espirituais, mas esquecemos o peso que eles trazem. Sonhos proféticos não são apenas promessas de bênçãos, são convites para carregar a cruz, para enfrentar oposições e para moldar o futuro com obediência. José, ao sonhar que seus irmãos se curvavam diante dele, Gênesis 37, versículo 5, não recebeu aplausos, mas inveja e rejeição. Isso me faz refletir sobre como muitas vezes, no nosso contexto brasileiro, enfrentamos críticas ou incompreensões quando compartilhamos o que Deus nos revelou. Seja na família, na comunidade ou até na igreja, o chamado profético pode despertar resistência. A lição aqui é clara: não devemos temer a oposição, mas abraçá-la como parte do processo. Aplicar isso na vida significa cultivar coragem para viver o que Deus revelou, mesmo que o mundo ao nosso redor não entenda. É orar com ousadia, jejuar com propósito e permanecer firme, sabendo que o mesmo Deus que fala em sonhos também nos respalda. Além disso, aprendi que os sonhos proféticos exigem transformação. A imagem do fogo que consome sem destruir, como o carvão, que tocou os lábios de Isaías. Isaías 6, versículo 5, é um lembrete de que Deus nos purifica para nos capacitar. No Brasil, onde a cultura valoriza a renovação e a superação, essa ideia ressoa como um convite para deixar o velho para trás. Sonhos que mostram a morte do ego, ou a troca de vestes sujas por vestes de gala, como no caso de Josué. Zacarias 3, versículo 4, falam de uma identidade nova que Deus está forjando. Aplicar isso na vida prática significa permitir que Deus quebre nossas barreiras internas, orgulho, medo, insegurança, e nos revista com sua justiça. No nosso cotidiano, isso pode se traduzir em escolhas concretas, abandonar hábitos que nos afastam de Deus, buscar santidade em nossas ações e palavras e viver com a consciência de que somos vasos escolhidos para um propósito maior. Como brasileiros que amamos celebrar a vida, podemos transformar essa lição em um compromisso diário de refletir Cristo em tudo o que fazemos. Outro ponto que me marcou foi a realidade da guerra espiritual revelada nos sonhos. No Brasil, onde a espiritualidade é sentida de forma tão intensa, muitas vezes percebemos que há batalhas invisíveis ao nosso redor. Sonhos com serpentes, perseguições ou confrontos, como descrito
em Efésios 6, versículo 12, não são apenas pesadelos, são alertas de que nossa unção incomoda o reino das trevas. Isso me ensinou que, como crentes, não podemos viver despreparados. A armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, deve ser nossa proteção diária. Aplicar isso na vida significa fortalecer nossa vida de oração, estudar a palavra com diligência e viver em consagração. No contexto brasileiro, onde a fé é muitas vezes expressa em cânticos, danças e momentos de comunhão, podemos incorporar essa disciplina espiritual em nossas rotinas, transformando cada dia em uma oportunidade de combater o inimigo com a autoridade que Deus nos deu. Por fim, a repetição dos sonhos, como explicado em Gênesis 41, versículo 32, é um sinal de urgência divina. No Brasil, onde a cultura valoriza a intuição e a conexão espiritual, essa ideia nos desafia a não ignorar o que Deus insiste em mostrar. Sonhos que se repetem não são coincidências, são chamados que exigem resposta. Aplicar isso na vida significa agir com obediência imediata, como José fez ao fugir para o Egito. Mateus. No nosso dia a dia, isso pode significar tomar decisões difíceis, como perdoar alguém, assumir um chamado ministerial ou romper com algo que nos prende. É viver com a certeza de que Deus não repete uma visão à toa. Ele está nos perseguindo com seu propósito e cabe a nós responder com fé e ação. Essa mensagem sobre os 25 sonhos proféticos me fez enxergar que ser perigosamente ungido não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade que exige vigilância, obediência e transformação. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, somos chamados a viver esses sonhos com paixão e propósito, refletindo a glória de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Que possamos abraçar essa unção com temor reverente, sabendo que o Deus que fala na noite também caminha conosco no dia. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão edificar sua vida. Nos comentários, escreva: Deus está falando, ou compartilhe como os sonhos têm impactado sua jornada espiritual. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos viver o propósito que Deus sonhou para nós.